Sejam bem-vindos, galera da Livre Fitbox, mais um podcast aqui. Agora eu tô com a participação especial da Bruna, nossa nutróloga. Nós vamos nutrir o conhecimento de vocês hoje. Por favor, Bruna, apresente-se para nossa galerinha aí, para eles te conhecer, saber um pouco mais de você. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Pela oportunidade de compartilhar o conhecimento, sempre é muito importante isso. Eu sou Bruna Lapertosa, sou médica nutróloga e vim aqui para contribuir com o que for interessante aí para vocês. Maravilha! Eu vou extrair informações valiosas aqui para nós, para mim principalmente, que eu tô aqui para aprender. E aí, vocês vêm comigo aí, vão pegando tudo aí. E nós vamos fazer hoje, galera, um panorama aqui. Vamos falar sobre a nutrição, vamos falar um pouco... Acredito que falar um pouco sobre os medicamentos, falar um pouco aí na área de atendimento, como é que funciona a nutrologia, né? Explicar um pouco as diferenças aí das áreas e para vocês conhecerem a Bruna um pouco mais aí. Espero que vocês gostem. Bruna, qual que é a diferença entre a profissão? Todo mundo tem essas dúvidas. A profissão da nutrologia e as nutricionistas fica meio... né? Uhum. Eu fui no nutrólogo, eu fui no nutricionista. Meus alunos, direto, eles meio que confundem as áreas. Qual que é a diferença principal? Ou assim, tem algumas nuances aí? Explica pra gente. Essa é uma pergunta que eu recebo muito mesmo, assim, até às vezes porque a nutrologia é uma especialidade médica ainda relativamente nova, né? Quando a gente olha assim para cirurgia geral, cardiologia, a nutrologia é relativamente nova, então tem muita gente que tem essa dúvida mesmo. O que acontece? O nutricionista, né? Ele é um profissional que ele faz a faculdade de nutrição. Certo. E ele é o profissional mais habilitado, vamos dizer assim, para fazer a prescrição de dieta. Para elaborar um cardápio específico, personalizado, considerando o balanço adequado de macro e micronutrientes. É o nutricionista. A gente até fala que os nossos trabalhos eles se complementam muitas vezes. Eu, por exemplo, trabalho com nutrologia hospitalar também, né? E na nossa equipe multidisciplinar de terapia nutricional hospitalar, tem nutricionistas que desempenham um papel imprescindível ali, justamente de elaborar esses cardápios e tudo. O médico nutrólogo, ele é um profissional que faz a faculdade de medicina, né, durante 6 anos, e ele se especializa em nutrologia, faz uma residência, uma especialização na área de nutrologia. O médico nutrólogo, antes de mais nada, ele é médico e a nutrologia é uma área que abrange a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças que se relacionam de alguma maneira com a nutrição, seja pelo processo de adoecimento daquela condição passa por condições, alterações nutricionais, né, hábitos nutricionais, ou seja mesmo a cura. Muitas vezes a gente tem obesidade, osteoporose, diabetes, endometriose, várias condições clínicas em que a nutrição tem um papel importante, tanto no processo de adoecimento quanto no processo de cura, de tratamento. Então, o médico nutrólogo ele vai, muitas vezes, fazer a prevenção, o diagnóstico, o mais precoce possível, e o tratamento dessas condições. Através de orientações nutricionais, prescrição de medicamentos, muitas vezes quando é bem indicado, e também solicita exames, não só exames laboratoriais, mas muitas vezes a gente precisa solicitar um ultrassom abdominal para ver uma esteatose hepática, por exemplo, uma densitometria óssea, e também a correção das carências de micronutrientes, né, vitaminas e tudo, assim, as suplementações, né? Muito bom. Explicadíssimo aí, galera, a diferença. Então, um profissional para lidar com as doenças metabólicas, via de regra, de forma geral, o nutrólogo é o responsável aí, né, para diagnosticar isso tudo aí e poder achar uma cura junto com o paciente, que é sempre junto com o paciente. Eu trago o médico aqui e é assim, o paciente acha que o médico é curador, ele não precisa fazer nada por ele, só o médico que tem que resolver o problema do paciente.
E eu sempre trago isso para a mesa também. Falo, gente, vocês têm que ajudar o médico a ajudar vocês têm que usar os medicamentos da forma certa, ou fazer as prescrições que foram dadas, aplicar isso e trazer feedback para o médico entender o que está acontecendo com vocês. Cada organismo é de uma forma, então a gente não tem manual de instrução, o corpo humano não tem manual de instrução, então vocês têm que estar trocando o tempo todo para que os profissionais consigam ajudar vocês a sanar qualquer tipo de problema ou até uma melhoria. Às vezes você acha que está bom, mas pode estar muito melhor, né? Dessa forma. E é uma especialidade muito abrangente, né? Porque, assim, a gente conhece muitas vezes a parte da nutrologia ambulatorial, que é a nutrologia de consultório que a gente vê. Tem uma grande procura pelo emagrecimento e tudo mais, mas existe também uma gama de sub-áreas, vamos dizer assim, da nutrologia hospitalar também. Perfeito. Que muitas vezes a gente atende no hospital pacientes que, por exemplo, pacientes que fazem tratamento oncológico, que têm desnutrição e a gente precisa ajudar esses pacientes a estarem melhores nutridos para enfrentar um tipo de tratamento desse, ou para enfrentar algum tipo de cirurgia, fazer acompanhamento pré e pós-bariátrica, né? Importante também naqueles pacientes em ambiente hospitalar ou não também, que por alguma razão não tem condições de se alimentar por via oral. Então a gente faz a nutrição sonda, enteral, né? Por sonda, ou às vezes até a nutrição parenteral, que é a oferta de nutrientes pela via venosa ali para esses pacientes. Legal. Esse é um mundo assim que até mesmo os acadêmicos de medicina conhecem pouco. Eu acho que o estudante de medicina ele tinha que ter um pouco mais de nutrição na faculdade, precisava fazer parte, assim, porque esse mundo, assim, dos micronutrientes, vitaminas das vias alternativas de nutrição é uma coisa que a gente aprende muito mais quando a gente vai fazer a especialização mesmo, sabe? Perfeito. É isso aí. Via de regra, quando a gente é bem nutrido, que não quer dizer que você está comendo muito, que você está sendo bem nutrido, né? Que é outra situação que a gente encara. Eu vi uma foto bem legal, que era assim, ó. Era um menininho, até uma criança mesmo, africana, e um americano do lado, uma criança da mesma idade, assim. Aí postaram essa foto, assim você vê que a criança africana bem desnutrida, a capinha mesmo, só pele e osso ali. E o americano bem obesão mesmo. Tá assim, os dois estão desnutridos. Ou seja, nutriente não quer dizer que... ou seja, o corpo grande não quer dizer que ele está bem nutrido, né? Pode com ser certeza. Muita energia extra aí. Por duas razões, assim, né? Primeiro, a qualidade da alimentação. Às vezes a gente vê a pessoa que, tipo assim, tá acima do peso, come muito ao longo do dia, mas a qualidade, a oferta de nutrientes não é variada, a qualidade da alimentação não é boa. Eu até falo muito para os meus pacientes, porque às vezes o paciente começa o acompanhamento e ele acha que ele está comendo mais. Ou que ele está comendo a mesma coisa. E ele espera que para buscar um emagrecimento ou a melhora do estilo de vida, de forma geral, assim, esse paciente vai reduzir, né? Fazer uma dieta restritiva, tirar as coisas. E, na verdade, às vezes ele se vê tendo que comer mais ou a mesma coisa, a mesma quantidade, mas a gente vai melhorar a qualidade da alimentação. Por quê? Muitas vezes, quando a gente tem uma baixa oferta de nutrientes ou uma baixa variedade de nutrientes, a gente sente mais fome. O organismo não está bem nutrido. As células não estão recebendo os nutrientes que ela precisa para trabalhar, para gerar energia, ATP, né? Então, aquela pessoa continua tendo fome e aí vai buscando coisas de alta densidade calórica, de rápida absorção, né? Carboidratos simples, alimentos processados, para saciar aquela fome, mas não vai saciar, porque ela precisa de nutrientes, né? E também, uma outra coisa é você ver o peso e você vê a composição corporal, que são coisas muito diferentes, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa que aparentemente é magra, mas quando você vai ver a composição corporal, aquela pessoa tem um baixo percentual de massa muscular. Sim. Então, não necessariamente é uma pessoa que ela tá bem nutrida, ela tá magra, né? Tenho pacientes, por exemplo, que se assustam quando a gente fala da desnutrição num paciente obeso.
Mas é muito comum você ver o que a gente chama de obesidade sarcopênica. É o paciente que ele tem muita massa de gordura, mas falta massa muscular. Então, apesar do elevado peso, né? Essa pessoa tá com uma sarcopenia por falta de massa muscular. Aí ela vai ter menos disposição, vai diminuir a função ali por conta dessa falta de massa muscular. Então, a composição corporal é imprescindível para a gente, de fato, ver o estado nutricional, né, que a gente se encontra, assim. E a forma de metrificar isso, aquela forma de IMC, ela é obsoletíssima, né? Ela é feita para a gente pegar grandes amostras, assim, claro que dá para usar ainda, mas não é a melhor forma de avaliar uma pessoa. Tem padrões ouros melhores aí. A gente usa muito a balança de bioimpedância, né? Não é também o padrão ouro, mas ela ajuda demais o trabalho dos nutricionistas, nutrólogos, todo mundo. É o que a gente tem de mais acessível, assim, e que tem uma qualidade melhor do que simplesmente o cálculo do IMC, né? Sim. O IMC, ele, hoje em dia, basicamente, ele é usado para classificação do estado nutricional. Perfeito. Seja no ambiente intra-hospitalar, seja no consultório. A gente classifica ali essa questão do paciente que está com um risco nutricional elevado, que você precisa de avaliar se vai precisar de uma via alternativa de nutrição, ou o paciente que está classificado como obeso. Mas aí, depois dessa primeira classificação, você vai precisar de uma avaliação adicional. E a bioimpedância é o que a gente tem à mão aí, que é mais acessível. Ajuda, né? E é imprescindível. Outras coisas que a gente usa também, além da bioimpedância, são as circunferências, né? A circunferência abdominal, que é muito importante para a gente avaliar o risco cardiovascular daquele paciente, né? Você percebe... a circunferência de panturrilha, que é muito importante no idoso, para a gente avaliar a sarcopenia do idoso. Perfeito. Você percebe também um acúmulo de gordura visceral, principalmente em homens? Ou você pega a mesma proporção de homens e mulheres com gordura visceral? E gordura visceral, gente, é a gordura que é aquela gordura inflamatória, tá entre os órgãos. Ela é uma gordura um pouco mais prejudicial, né? Uma gordura que a gente tem que ficar atento a ela. Que é risco de saúde mesmo, de doenças metabólicas. Então, por isso, dá pergunta para vocês aí. O homem tem uma tendência a ter essa obesidade central, assim, mais acentuada do que a mulher, né? Mas aí a gente vai classificar o risco cardiovascular de acordo com essa circunferência abdominal. A circunferência abdominal traz para a gente essa avaliação do acúmulo de gordura visceral, porque a gente vê o acúmulo da gordura no nosso subcutâneo, né? Quando a pessoa vê que está com uma barriguinha ali e tudo mais. Mas quando você acumula gordura no subcutâneo, pode ter gordura se acumulando também em torno dos órgãos, que vai futuramente gerar, por exemplo, uma esteatose hepática. E aí, essa medida da circunferência abdominal é uma forma da gente avaliar esse acúmulo central de gordura, que é extremamente prejudicial pelo grande risco de doença cardiovascular futura. E no homem, o homem tem uma tendência maior a acumular, sim, mas aí quando a gente vai fazer essa avaliação do risco, o homem, a gente já considera como risco quando tem ali 90 centímetros, enquanto a mulher a gente permite um pouco mais, 80 até 88 centímetros, porque a gente já sabe que o homem tem uma tendência maior de acumular gordura central do que a mulher, assim, por questões hormonais mesmo. Perfeito. Muito bem. Então, fechando esse assunto, iniciando um novo assunto, que eu acho que é legal... falar um pouco sobre o jejum intermitente, um pouco sobre o estado alimentado, a autofagia, ela existe na nutrição funcional, né? Como é que vocês, nutrólogos, enxergam de fato esse acontecimento? Ele é benéfico? Até quanto tempo é benéfico a pessoa ficar em jejum? Como é que funciona isso? Ou cada um... tem os seus pormenores, tem que avaliar um por um? Como é que vocês entendem isso? Uma coisa muito importante, assim, que hoje em dia a gente está vivendo um momento na área da saúde, né, que a gente entra na internet e você vai ver vários vídeos falando sobre diversos assuntos, inclusive sobre o jejum intermitente, e isso é muito sério quando a gente acha que uma coisa serve para todo mundo. A gente fala que na medicina não existe a palavra sempre e nem a palavra nunca. Porque tudo é muito individualizado. A obesidade, por exemplo, é uma doença
extremamente complexa, que são muitos fatores envolvidos. Então, a gente tem que avaliar cada caso, sem dúvida alguma. Isso é uma coisa individualizada mesmo. Mas temos estudos muito importantes que comprovam mesmo o benefício do jejum intermitente, não só na questão da lipólise, da perda de gordura, mas também na questão de reparação de dano celular, né, para prevenção, por exemplo, de câncer. O que acontece é que nós temos ali, se você for parar para pensar, o dia todo você está fazendo a digestão. Porque a gente se alimenta, a gente leva mais ou menos umas 2 horas ali nesse processo de digestão, e aí os nutrientes são absorvidos pela nossa mucosa intestinal e chegam na circulação. Quando esses nutrientes estão na circulação, eles vão sendo utilizados e trabalhados ali pelas células. Temos a secreção, né, de insulina, de glucagon, para fazer todo o metabolismo daqueles nutrientes ali. E então, na hora que você vai ver, já está na hora de se alimentar de novo e o processo começa todo de novo. Então, o seu organismo concentra ali, de certa forma, assim, as forças para fazer esse processo de digestão, que é muito importante para absorção dos nutrientes e tudo, para a gente gerar energia para o corpo, sem dúvida. Mas no momento em que a gente fica em jejum, o nosso organismo consegue, falando de uma forma mais simplificada aqui, ele consegue concentrar os mecanismos ali de ação para fazer reparo de dano celular, conseguir... Diariamente, nós produzimos diversas células anômalas no nosso organismo. Perfeito. Tem estudos que falam que você chega a produzir 50 mil células anômalas por dia no seu organismo. A gente precisa de um bom sistema imunológico, né? E, sem dúvida, o jejum intermitente ajuda nesse processo, porque no processo em que a gente está em jejum, durante o sono, por exemplo, é quando o nosso organismo vai liberar sinalizações celulares para identificar que uma célula ali foi produzida de forma errada e ativar da forma correta as cascatas antioxidantes para eliminar esses radicais livres e para eliminar essas células e impedir que elas se repliquem. Então, isso é importante. O que a gente considera é que o jejum ele começa a partir de 12 horas. Mas que esses efeitos benéficos eles começam a partir de 16 horas. Mas o que é muito importante? Primeiro, a gente avaliar qual que é o objetivo desse jejum. Vamos supor, a pessoa quer fazer o jejum porque ela quer otimizar o metabolismo dela para perder peso, que é muito comum isso. Perfeito. Tá. Aí a gente precisa entender o que leva essa pessoa a ganhar peso. Porque, como eu falei, isso é muito complexo. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma facilidade de ganhar peso por conta de um hipometabolismo e essa pessoa vai se beneficiar mais do jejum. Tem pessoas que têm alterações hormonais, tem pessoas que têm alterações emocionais, tem pessoas que têm tudo isso. Então, todas as vezes que eu vou conversar com um paciente, a conversa ela é uma conversa muito profunda mesmo, muito... a gente tem que criar um vínculo muito grande pra gente, porque é imprescindível para os resultados daquela pessoa a compreensão qual é o processo que está acontecendo no organismo dela que leva ela a ter os resultados que ela está tendo naquele momento. Seja uma facilidade para ganhar peso, seja uma dificuldade de ganhar massa muscular. E aí, entendendo esse processo, a gente vai entender, por exemplo, um paciente que está acima do peso, que tem um processo de compulsão alimentar por trás, talvez o jejum intermitente vai ser algo que vai piorar essa compulsão. E não vai ser benéfico para essa pessoa. Ou então uma pessoa que faz hipoglicemia fácil, e aí essa pessoa de manhã em jejum, ela vai ser menos produtiva, ela não vai conseguir render tão bem o treino dela, talvez ela vai ter prejuízos pelo jejum. É melhor ela não estar em jejum e desenvolver bem o treino, treinar bem e aumentar o gasto calórico dela ali nos treinos, melhorar o metabolismo dela, ganhar massa muscular, que vai também aumentar o metabolismo, do que ela fazer o jejum intermitente pensando em emagrecer e não estar treinando bem. Então, a gente tem que pesar bem, é uma coisa muito individual. Para as pessoas que a gente indica, que eu acho indicado o jejum, tem gente que tolera muito bem o jejum, que consegue treinar bem de manhã em jejum. Eu acho que tem muitos benefícios. O que é muito importante? A gente observar o que vai... como fazer esse jejum, que horário essa pessoa vai fazer esse jejum, o que ela vai comer antes e depois do jejum é importante. Então, por exemplo, tem gente que janta muito tarde,
e às vezes faz jejum durante o dia, então não toma o café da manhã direito, não almoça direito, chega à noite e quer descontar a vida, assim. Então, eu fiquei 16 horas em jejum e cheguei em casa à noite, vou comer carboidrato de alto índice glicêmico ali, vou comer de qualquer jeito porque eu tô morrendo de fome, vou relaxar, trabalhei o dia todo, fiquei em jejum. Isso vai levar essa pessoa a fazer picos de glicose, que puxa picos de insulina. E aí entra num outro assunto que a gente pode falar, que é a crononutrição, que atrapalha toda a produção hormonal dessa pessoa durante a noite ali, desfavorecendo a queima de gordura. Então, ela não vai ter os efeitos que ela deseja. O que eu acho que é mais, assim, recomendado? A pessoa jantar no mínimo 2 a 3 horas, assim, o ideal é 3 horas, mas pelo menos 2 horas antes do horário que ela costuma dormir. E aí ela comer comida de verdade, né? Nutrientes, proteína, salada, legumes, um carboidrato que não seja de tão alto índice glicêmico. E essa pessoa, às vezes, por exemplo, 1, 2 vezes na semana, ela pula o café da manhã. E aí ela vai quebrar o jejum com uma refeição completa, comendo gordura, fibras, proteína, almoço, né? Bom almoço, entendeu? Isso aí eu acho benéfico. Perfeito. Porque realmente ela vai aproveitar ali aquele estado anti-inflamatório que a gente acorda e vai prolongar isso, fazendo essas reparações celulares e tudo. Mas eu não tolero ficar até o almoço. Tudo bem, às vezes a pessoa janta ali 6 horas da tarde e vai tomar o café da manhã dela lá pelas 10 horas da manhã, treina em jejum. Não precisa ser uma coisa muito sofrida, mas fazer isso pelo menos ali 1 vez na semana pode ajudar. Sim. Eu acho isso muito interessante da seguinte maneira: o paciente que ele já vem mudando o estilo de vida, já está colhendo benefícios de estar com uma alimentação mais balanceada e tudo mais, ajustou ali a rotina alimentar. E aí, essa pessoa chegou num platô, né? Ela tava vindo legal, perdendo peso e tudo mais, e ela não tá perdendo tanto peso mais. Aí o jejum vem como uma ferramenta a mais para ajudar. Quando a gente faz restrição nutritiva, ou restrição de calorias, né? Principalmente, no primeiro momento, gera um déficit calórico, gera um bom emagrecimento. Só que o corpo, ele não é bobo, ele vai adaptar, né? E quando ele adapta com a régua para baixo. Então, assim, você não pode sair da linha, ou então se você sai, você volta rapidamente. Aquela ideia de efeito sanfona, né? A que eu mais vejo de aluno é usar essas ferramentas todas. Ele consegue ir, ele emagrece, mas ele dá aquele salto de voltar para o mesmo patamar que ele estava, até um pouquinho pior. Mas é por falta de um planejamento de longo prazo, né? As pessoas querem aquele negócio assim, eu vou fazer isso esse mês, e aí mês que vem eu não penso. Nós vamos fazer esse mês e pronto, acabou. Então, eu costumo falar que perder peso não é difícil. O difícil é manter. Manter, né? Isso que é difícil. Isso é difícil. E cada vez mais a gente tem que ficar bolando as estratégias mirabolantes para poder entregar um negócio a curto prazo, sendo que a curto prazo, primeiro, que não é saudável você fazer nada disso a curto prazo, né, com o corpo. E segundo, que não faz sentido você fazer uma melhoria a um curto prazo e depois você voltar ao patamar que você estava, ou pior, né, não tem uma construção aí. Então, a forma de fazer, um bom profissional acompanhando, né, indicando, passando, igual eu faço as consultorias, de forma a mudar comportamentos mesmo. Né? É interessante mudar a ideia de mentalidade, né? Comportamento. Eu costumo falar assim, primeiro que perder peso, qualquer dieta, você pode colocar aí a dieta da maçã, a dieta da sopa, a dieta do limão de manhã, qualquer restrição que você fizer, a pessoa estava ingerindo X calorias, começou a ingerir menos, você vai conseguir perder o peso. Vai conseguir. O problema é que, muitas vezes, quando tem esse imediatismo e tudo, a pessoa, ela quer perder peso, por exemplo, porque ela quer entrar num vestido para uma festa que é daqui 15 dias. Vai conseguir, mas ela não aprendeu a mudar a rotina dela. Ela não aprendeu a mudar a mentalidade dela. Então, quando passar aquele evento, se ela conseguir o resultado, porque o que acontece? Quando a gente faz uma coisa muito restritiva, isso é muito estressante para nós. Isso é muito estressante. Então, às vezes acontece o seguinte, você começa, aí no primeiro dia você vai lá,
Empolgado. Empolgado. Aí você muda toda a sua alimentação no café da manhã, e aí você almoça só salada, e chega à noite, tá morrendo de fome, fica sem comer, porque eu vou fazer um jejum intermitente aqui que eu tirei da minha cabeça. E aí, assim vai. No primeiro dia, tudo bem. No segundo dia, tá, beleza, foi um pouquinho mais sofrido, mas foi lá. Aí no terceiro dia, uma amiga te chama pra comer um hambúrguer. Aí você vai lá e come um hambúrguer, e aí você fala assim, ah, tá vendo? Isso não é pra mim. Aí tem aquele reforço negativo da mentalidade. Isso não é pra mim, emagrecer é muito difícil, mudar o estilo de vida é muito chato, porque você queria fazer uma coisa completamente radical e estressante, e aí a pessoa volta pra aquela vida que era o que ela sabia fazer antes. Isso. A primeira coisa que acontece é isso, a pessoa fracassar no processo e reforçar ainda mais negativamente na mentalidade dela o quanto aquilo é difícil, o quanto aquilo não é pra ela, o quanto ela fracassa. Ou então, a pessoa até consegue ter o resultado, consegue levar isso até ali o objetivo dela de curto prazo, mas depois ela vai voltar ao que ela fazia antes, porque ela não consegue manter um estilo de vida. Se alguém te fala que estabelece uma dieta restritiva e cumpre 100%, é mentira. Ninguém consegue fazer 100%. O que eu acredito e o que eu vejo resultados nos meus pacientes é a gente construir metas por degraus. Então, por exemplo, você está aqui hoje, você quer chegar aqui. Você não vai querer chegar aqui em um degrau. Você precisa respeitar cada degrau. Você precisa ir aos poucos. Para quê? Para primeiro, isso não ser tão sofrido. Que se isso não for tão sofrido, você ir mudando aos poucos. Porque às vezes a gente não valoriza, sabe, Júnior, as pequenas coisas que a gente faz. Por exemplo, ir dormir 1 hora mais cedo do que você estava acostumado a dormir. Você não valoriza. Muda tudo, né? Muda tudo. Às vezes você não valoriza que você está começando a colocar proteína nas refeições que você não colocava antes. Então, antes você fazia um café da manhã ali com pão e queijo e agora você está colocando um ovinho. Mas você não valoriza. Você valoriza quando você sofre, tira o pão, tira tudo, sabe? Então, eu tento trabalhar muito essa mentalidade de você valorizar as pequenas coisas, porque se você sai daqui e chega aqui, você não chegou aqui no seu objetivo final ainda, mas você já está mais perto do que você estava antes. Perfeito. E aí você vai mudando aos poucos, de dentro para fora isso, de uma maneira que você consegue resultados consistentes. Você consegue resultados duradouros de verdade, né? Então, esse imediatismo, eu falo muito, você não chegou aqui em um mês. Você não ganhou esses quilos a mais em um mês. A gente não vai perder em um mês. Vamos mudando aos poucos, preservando massa muscular, né? A gente tem ali também, por exemplo, essa questão do jejum que a gente estava conversando. O paciente que ele está acima do peso, o paciente obeso ou sobrepeso, ele tem um estado inflamatório crônico no organismo dele. O tecido de gordura... Desculpa. O tecido de gordura, por si só, ele produz substâncias inflamatórias. E, ao contrário disso, o tecido muscular, ele produz substâncias antioxidantes. Então, quando a gente tem uma perda de peso muito rápida, é muito difícil você não perder massa muscular junto. Isso. E aí, se você faz uma restrição calórica, perde gordura e perde massa muscular, você está deixando de colher os benefícios do tecido muscular que, primeiro, ajuda o seu organismo a desinflamar. Perfeito. E melhora o metabolismo, porque o tecido muscular, ele é um tecido que ele é metabolicamente ativo, só de existir ali ele está gastando caloria. Perfeito. Então, se você mantém a massa muscular ou prioriza preservar a massa muscular e vai fazendo um emagrecimento mais realista, vamos dizer assim, né? Aos poucos, você vai continuar com um bom metabolismo, porque essa adaptação do organismo a uma baixa oferta de caloria faz com que o seu metabolismo fique cada vez mais baixo. Aí a pessoa perde peso, mas depois, coisas que antes ela comia e não engordava, já começa a engordar, porque o metabolismo se adaptou e o metabolismo está baixo. Perfeito. Então, se você emagrece ganhando massa muscular junto, você vai continuar com um metabolismo bom, ou vai melhorar o seu metabolismo ainda mais, para você fazer o contrário. Você vai emagrecer e cada vez mais você vai poder comer mais calorias e continuar emagrecendo. Pois é, e é o estilo de vida mesmo. Todo mundo... comer é muito gostoso, gente. Não tem jeito. Vou parar de comer. Isso não existe. Então, todo mundo vai continuar comendo a comidinha dele.
Não vai ter jeito. A ideia é formar estratégias longevas. Falando do tecido muscular, por que que a pessoa que entra numa restrição calórica, ela não consegue manter o tecido muscular dela? Primeiro que ela não tem energia para treinar. Por mais que ela vá para academia, como é que ela vai fazer a força que ela precisa para dar a condição de desenvolver massa muscular? Não tem jeito. Por mais que ela... eu não parei de treinar, eu tô fazendo isso tudo aqui, mas estou indo na academia. Não, você tá indo na academia. Agora você tá treinando, já ia outros 500. Aparecer, não adianta só aparecer na academia. A academia não é só respirar o ar dentro da academia que você vai conseguir gerar tecido muscular. Você precisa fazer a sinalização do músculo, você precisa fazer a sinalização de forma a ser maior do que 80% da capacidade do músculo para que ele possa se desenvolver, ou então pelo menos manter entre 60% e 80%, né? E nem isso, eu acredito que o pessoal que está com restrição calórica não consegue atingir nem 60% do que a massa muscular dele garante para ele fazer força. Então, só puxando um gancho no seu assunto, falando de tecido muscular, falando de treinamento, então, nossa, dá preguiça. Você não tem energia, dá preguiça de treinar. Você começa a faltar as aulas de treino, né? E então, aí, assim, o que acontece muitas vezes é que a pessoa diminui o rendimento nos treinos e continua perdendo peso. sim, Porque ela tá fazendo aquela restrição absurda. E aí ela acha que tá sim. em Em vantagem. curto prazo, sim, né? Em curto prazo. Só que aí depois, ela muitas vezes troca a massa muscular, ela troca a massa corporal. Porque quando ela recupera, ela perde o peso muito rápido e perde gordura e músculo junto. Quando ela recupera aquele peso, ela recupera só gordura. Sim. E aí ela vai só piorando esse processo, esse metabolismo. O efeito sanfona é a pior coisa que pode acontecer. Era melhor ter continuado lá na estaca melhor zero. do jeito que tava, né? Antes de fazer qualquer restrição calórica, pessoal, vocês têm que passar por um profissional. Eles vão dar as orientações para vocês. Não faça de cabeça, não siga o TikTok. O TikTok é muito raso, é muita coisinha ali pequenininha. Post de Instagram ali milagroso. Faça isso com 24 horas, você já vai perder só de respirar. Não tem comprimido que você vai tomar e aquilo ali vai resolver sua vida. Não, ainda não tem. Eu acredito que não vai ter, porque o corpo ele é adaptativo. Você tem que tirar ele do conforto para que ele melhore, né? E é controlado, né? Uhum. Se você também tirar do conforto muito, você vai estragar o sistema, né? Eu acredito que o efeito sanfona que a gente está comentando, a pessoa danifica o sistema dele. Por quê? Você tem lá um conjunto de células X, aí você vai lá e vai gerar outro conjunto de célula, porque como a célula adiposa, ela ainda faz a duplicação ali, ainda cria mais, né, do que já tem. Mesmo que você faça lá, vou lipar, aí vai lá, faz lipoaspiração, não tem como você arrancar a gordura visceral na lipoaspiração, nunca vi. Tem como? Nunca vi. Então não adianta, você não vai limpar a célula da víscera, não vai limpar. Então, assim, tem que fazer atividade, tem que fazer... E isso não é para ficar bonitona ou bonitão. Não é essa a ideia. Claro que isso vai gerar... É uma consequência de os seus hábitos ali, ele vai te gerar um bom corpo, ele vai te gerar uma beleza, enfim, que você queira ali, até onde que você define como padrão. Porém, vocês precisam dar essa prioridade de longo prazo, de entender o que está fazendo, de fazer com que isso seja longevo, que vocês façam, vai garantir um futuro, né, metabólico tranquilo, não vai estragar nenhum sistema do corpo, porque quando estraga, dificilmente tem como reparar, né? Ele tem que usar o medicamento ou a resto da vida, é difícil. A questão é que existem muitas ferramentas, né? Essas ferramentas podem ajudar. Eu não julgo a pessoa que opta por fazer uma lipoaspiração, por exemplo, mas vocês precisam acreditar que o simples funciona, que o básico bem feito é a chave do processo. Isso não significa que existam pacientes que não se beneficiam, por exemplo, de um tratamento medicamentoso. Muitas vezes vai precisar e vai ser eficiente, vai ser bem indicado, mas
ele precisa fazer o básico sempre. Sempre. O básico, você cuidar da sua alimentação, melhorar a qualidade dos alimentos que você come no dia a dia, melhorar a periodização da alimentação, você cuidar do sono, beber água, fazer atividade física regularmente, isso aí é o básico, é o básico. Às vezes, as pessoas têm buscado o contrário, né? Primeiro, eles acham que se perder peso ali com o uso de uma medicação, por exemplo, a pessoa vai animar para mudar o estilo de vida. Ou se fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Mas eu gosto de começar pelo básico. A gente vê que a mudança do estilo de vida muitas vezes traz muitos resultados. Aí você pode precisar, dependendo de cada caso, de usar o auxílio de um medicamento durante um período ali, quando bem indicado. Mas você melhorar o seu sono, beber água adequadamente ao longo do dia, melhorar a alimentação de uma forma realista que você consiga levar para o resto da vida. E não por motivos estéticos, igual você falou, né? Mas porque, de fato, é comprovado que um paciente sobrepeso ou obeso que perde peso, ele diminui o risco cardiovascular. Com 5% de perda de peso, você já vai diminuir de uma forma impactante o risco cardiovascular. Então, isso é para envelhecer com saúde, para envelhecer com qualidade de vida, sabe? Então, assim, fazer o básico bem feito, procurar um profissional sério, um profissional ético, bem formado, que vai olhar para o seu caso, para você como um indivíduo e não como a condição a ser alcançada, para saber traçar as metas realistas com você. Olhar como estão as vitaminas, os micronutrientes, porque isso faz muita diferença também. Perfeito. Às vezes o paciente está ali querendo treinar bem e tudo mais, mas está com ferro super baixo, está com uma anemia, não tem energia, não consegue fazer as coisas. Você precisa corrigir para também auxiliar nos resultados. Mas o que eu quero dizer aqui, todas essas são ferramentas que funcionam junto com uma mudança do estilo de vida, que você vai precisar, independente de entrar no vestido para aquela festa, ou se é porque você precisa envelhecer com saúde, né? Não precisar de medicamentos futuramente. Já tem um estudo muito interessante que relaciona a massa muscular da coxa com uma redução do risco de Alzheimer, né? Então, assim, é importante não só pela estética, que é importante também, né? A gente tem que se preocupar com a estética, a gente tem que se sentir bem com o nosso corpo, né? Cuidar da nossa autoestima, sem dúvida. O autocuidado é muito importante, mas precisamos fazer a coisa da maneira certa para não prejudicar a nossa saúde, para envelhecer com saúde, né? Perfeito. Pessoal, espero que vocês estão gostando e acompanhando aí a nossa conversa, hein? Eu vou puxar um outro assunto aqui, que é um assunto bem falado na nutrologia, na nutrição, que é a forma funcional do TGI, né? Do trato gastrointestinal, e esse eixo intestino-cérebro, essa conexão que os dois têm, a microbiota, essas coisas assim. Eu gostaria que a gente pôsse na mesa aqui um pouco de informação, ou, né, trabalhar um pouco isso de uma maneira bem assim simplista, né, para o pessoal entender, né? Vamos começar a falar o nome dos organismos vivos que tem, mas rasamente assim, esse eixo, como que ele funciona, qual que é o aspecto que gera, vamos supor, isso, o intestino, ele mexe no sistema nervoso central, né? Tem esse eixo mesmo? O que vocês acreditam da área aí? E passa pra gente um pouco dessas informações. Tá. Esse é um assunto muito importante e profundo, assim, né? Que daria pra gente fazer um dia todo pra gente conversar sobre isso. Eu vou tentar falar de uma forma mais simples, eu vou me segurar para não falar tão detalhadamente. Você pode me podar se eu estiver falando muito. Não, mas a gente vai ter mais podcast aqui, nós vamos abordar cada tema desse negócio aqui. Sim, a gente tem uma comunicação esse eixo do intestino com o cérebro, com o hipotálamo, que é o nosso centro de fome e saciedade. Que muitas vezes, através da ativação, a gente tem uma ativação no hipotálamo,
que manda para o nosso sistema digestivo sinais de fome e faz com que a gente tenha vontade de comer, que a gente busque algo para comer. A partir do momento que o alimento entra em contato com o nosso sistema digestivo, na boca, a gente já começa a sinalizar para o cérebro que a gente está sendo alimentado. E aí, isso é importantíssimo, porque o nosso estômago, o nosso intestino, ele vai liberar e secretar hormônios e incretinas que vão sinalizar para o pâncreas que é hora de secretar insulina, para que a gente não tenha um estado de hiperglicemia no sangue. Perfeito. Aí o pâncreas vai secretar a insulina. Enzimas digestivas para quebrar aqueles alimentos, para que a mucosa intestinal possa absorver os nutrientes, vão sendo secretadas. E também há uma sinalização de volta para o hipotálamo, dessa vez acionando o centro de saciedade, que faz com que a gente pare de comer. Perfeito. Existem pessoas, por N motivos, às vezes por conta do estilo de vida, às vezes por questões mesmo de epigenética, que tem uma disfunção ali nesse eixo de fome e saciedade. Então, por exemplo, se for no eixo da fome, a pessoa tem uma hiperfagia, a pessoa come mais do que ela consegue, do que é necessário, do que Perfeito. ela precisa. E o contrário também acontece, uma disfunção ali no eixo da saciedade. Algumas medicações muito boas para tratamento da obesidade atuam justamente nesse eixo intestino-cérebro, né? Como, por exemplo, o Saxenda, o Ozempic e tudo. Perfeito. E em relação à microbiota, o que acontece é que o nosso intestino, ele tem uma colonização por bactérias. Todo mundo vai ter. De acordo com o seu estilo de vida, com o que você ingere, tudo que você come, com o sono, com a quantidade de água que você bebe, você pode modificar essa microbiota intestinal. Perfeito. Como? Por exemplo, se eu como um determinado alimento, por exemplo, alimentos processados com alto índice de carboidratos simples, farináceos e tudo, eu preciso que no meu intestino haja bactérias que ajudem a quebrar essas moléculas e a fazer a digestão desse carboidrato. Então, o meu intestino vai priorizar essas bactérias, vão crescer mais do que as outras. O contrário também acontece. Se eu tenho uma dieta rica em fibras, em outros tipos de gorduras boas, eu vou diminuir o crescimento dessas bactérias e vou estimular o crescimento de outras bactérias. Essa microbiota intestinal também contribui para essa sinalização do eixo intestino-cérebro e diversas outras sinalizações, inclusive para o nosso sistema imunológico. Então, é muito importante a gente cuidar do nosso intestino, a gente entender que tudo que a gente come vai impactar no nosso sistema imunológico, vai fazer com que a gente talvez queira comer cada vez mais, vai mudar a nossa secreção hormonal, que pode fazer com que favoreça o ganho de gordura, que não é o que ninguém quer. Então, é importante isso e, às vezes, também até prejudica a absorção de nutrientes por aquele intestino. Tem pacientes que precisam de usar probióticos para auxiliar ali de acordo com os sintomas, né? Porque se a gente não absorve bem os nutrientes na nossa mucosa intestinal, a gente não está absorvendo ferro suficiente para cabelo, pele, unha. A gente não está absorvendo suficientemente a vitamina B12 para a gente ter foco, aprendizado, memória. A gente não vai absorver bem a vitamina D para ter disposição, energia. Então, tudo fica prejudicado. Muito bom. É isso. Legal demais. Tentei resumir, mas se vocês tiverem interesse, a gente pode aprofundar esse assunto que é muito... Esse é um assunto ótimo, né, para conversar. Basicamente, pessoal, a gente come para alimentar as nossas bactérias. Aí as bactérias nos alimentam depois, não é isso? Vão devolver. Então, aquela história de... eu sempre gosto de colocar aquela analogia. Tem dois lobos iguais, né? Tá lá, os dois presos. E você solta os dois. Quem que vai ganhar a batalha ali? Na verdade, de fato, o que vai ganhar, se os dois são iguais, é quem tá sendo alimentado, né? Uhum. Então, nas bactérias também, ótima tem analogia, essa coisa, né? Porque se você alimenta certo tipo de bactéria que vai te gerar benefícios,
ela vai combater as bactérias ruins, né? Que não te gera nada, às vezes não é aquela bactéria que tem para estar ali. Então, a gente tem diversas delas, mas se você trata os alimentos, é até bom a gente cair nesse assunto, que aí a gente puxa o gancho e lança por que dos alimentos in natura, qual que é a diferença do ultraprocessado e o processado, né? É bom a gente colocar isso na mesa até para criar uma expectativa, porque o in natura, você adquirindo os nutrientes, vamos supor que é 200 calorias de um biscoito ou 200 calorias de um abacate, é a mesma coisa? Porque é 200 calorias, né? E tem várias coisas, né? Por exemplo, uma coisa muito interessante é que os alimentos in natura, principalmente as proteínas, a gente gasta caloria para digerir eles. Olha só. O nosso corpo tem um certo trabalho para quebrar as moléculas de proteína que são muito grandes e até chegarem em aminoácidos para serem absorvidos pela mucosa intestinal. Então, são alimentos que você tem um gasto de caloria para digerir e o balanço vai te favorecer ali, né? Se o objetivo for perder peso. Perfeito. E aí, se você come alimentos de fácil digestão, por exemplo, carboidrato simples, que ali na língua ele já começa a ser quebrado. Perfeito. E é muito mais fácil a digestão. Esses ultraprocessados e tudo mais, você já não vai ter esforço nenhum do seu organismo, você já não vai recrutar calorias para quebrar aqueles nutrientes. Essa questão do ultraprocessado, por exemplo, uma coisa interessante. Quando eu estava na faculdade, isso me impactou, assim, que eu estava estudando sobre câncer gástrico, né? E, na época, fazendo internato de cirurgia geral. E aí, eu achei super interessante que o câncer gástrico ele não era tão comum aqui no Ocidente antes. É uma coisa que veio acontecendo de acordo com a nossa mudança de hábitos alimentares, com a industrialização e tudo. E por que isso? Porque todos os alimentos embutidos, presunto, salames, todos os embutidos têm uma alta concentração de óxido nítrico. E eles são alimentos para bactérias no nosso estômago, que são bactérias que favorecem a proliferação de células cancerosas. Então, olha para você ver como que... Porque a industrialização, muitas vezes, não mede as consequências nesse sentido. E nem dá tempo disso, né? Sim. Agora a gente está vendo os efeitos de, por exemplo, açúcar invertido, xarope de glicose, xarope de milho. Agora a gente está vendo efeitos disso, muitas vezes, por exemplo, de até mesmo adoçantes, igual o aspartame, que a própria Sociedade Internacional de Câncer falou que a ingesta não é recomendada. Mas são coisas que a gente vai ver as consequências anos depois. Perfeito. E então é complicado por isso, porque um alimento que está ali, você plantou, colheu, vai alterar ele minimamente para comer, você tem uma certeza muito maior. Agora, uma coisa industrializada, você não sabe quais componentes são adicionados ali e quais as consequências isso vai trazer a longo prazo. Por exemplo, o açúcar branco, o açúcar refinado, eles adicionam cal no açúcar. Eles não sabiam qual a consequência disso, o que poderia acontecer lá a nível celular. É uma coisa que vai se descobrir depois, por isso a gente vê tantas mudanças, tantas pessoas falam assim, antes podia comer isso, agora não pode, agora eles colocam um aviso, né, nos rótulos ali, açúcar adicionado. Então, é complicado por isso também, porque a gente não sabe quais substâncias estão ali naqueles alimentos e quais as consequências isso vai trazer para a gente em termos de desenvolver câncer, doenças às vezes até não conhecidas ainda, né? Muito bom. Bom, perfeito. Pessoal, a síntese vamos colocar aí, adoçante, isso tudo que a gente faz sintético, por isso que é sintético, o corpo a natureza humana, ela não é feita para absorver aquilo. Quando a gente fala de alimentos in natura, é na natureza, ou seja, a natureza ela funciona, a gente está no meio e nosso organismo ele gosta de absorver isso. Ele é preparado, muito bem preparado para absorver esse tipo de coisa, né? Então, eu queria trazer esses assuntos sobre alimentação, que é relevante também. Tem mais um assunto que eu deixei para o final, mas... e é novo, e como você disse,
é uma coisa que foi criada há pouco tempo e aí a gente começa a ver consequência depois. Então, eu vou entrar um pouco sobre o uso dos medicamentos emagrecedores mesmo. Sobre os medicamentos emagrecedores. Esses tempos, os estudos curtos, como é que a gente faz para, pelo menos, prevenir algum aspecto de... pode dar problema na frente, o uso, que parâmetro de... o que vocês analisam, por exemplo, de marcadores, se aquilo ali está prejudicando a pessoa ou se está indo bem, ele está aceitando bem aquele medicamento. Como é que a gente vai fazer o uso dos medicamentos emagrecedores contendo um pouco os danos, sabe? Tendo o efeito colateral bem controlado, bem tranquilo, para não dar um problema futuro aí na pessoa. Eu acho que o problema não é a liberação desses medicamentos. Até porque a liberação passa por um crivo muito rigoroso de estudos científicos, análises com uma amostra populacional grande o suficiente para ver esses impactos negativos. Então, o problema, no meu ponto de vista, é o uso sem indicação. Perfeito. O uso deliberado desses medicamentos. São protocolos que hoje em dia são feitos, por exemplo, com vitaminas. Qual o problema de uma pessoa tomar uma vitamina? O problema é que hoje em dia são feitos protocolos iguais para todos os pacientes. Protocolo emagrecedor. Aí sim é um problema. Tem problema ter na farmácia qualquer pessoa conseguir comprar uma vitamina D? Não tem problema. O problema é o uso deliberado em doses elevadas por pessoas que não sabem lidar e nem reconhecer e diagnosticar a toxicidade quando ela acontece. Perfeito. Então, os medicamentos emagrecedores agora, a gente está num momento que eu acho muito bom. Eu acho incrível pessoas que têm indicação, que lutaram aí anos tentando emagrecer e muitas vezes acabavam encontrando a única alternativa na cirurgia bariátrica. Pessoas que muitas vezes mudam o estilo de vida, mas mesmo assim tinham uma dificuldade muito grande de perder o peso que precisava e acabava sofrendo com as comorbidades associadas à obesidade, né? Síndrome de apneia obstrutiva do sono, doenças cardiovasculares. Então, assim, esses pacientes ganharam muito com esses medicamentos. Sim. E o que eu acredito é que eles são, por exemplo, agora a gente vai ter o lançamento de um novo medicamento aí que os estudos são maravilhosos. É o único medicamento até hoje que a perda de peso dele se compara com a bariátrica. Né? É o Mounjaro, né? É o Mounjaro. Ele é um medicamento, tanto ele quanto o Saxenda e o Ozempic, que são fruto de todo esse estudo metabólico ali, da produção hormonal do intestino quando o alimento chega lá, né? E que vai impactar não somente a digestão, né? Porque muitas vezes a digestão ela é lentificada e aí o paciente tem menos fome, tem uma saciedade prolongada, mas também o centro de fome e de apetite, todo o metabolismo, a produção da insulina. Então, assim, é um medicamento muito bom, mas ele é eficaz quando tem uma mudança de estilo de vida junto. Perfeito. Ele tem que saber, ele tem que ser prescrito por um médico. Por quê? Porque o paciente que ele vai na farmácia e compra, ele às vezes não está no melhor momento de começar a medicação, ele não sabe o tempo que ele deve usar a medicação, ele não sabe escalonar a dose correta da medicação. E ele não vai saber quando, por exemplo, ele não tinha indicação e aí desenvolve uma pancreatite por causa do uso inadequado. Então, é aquilo. Aí, pessoal. Você começa fazendo o básico, você começa a mudar seu estilo de vida e se tem indicação, faz o acompanhamento com um profissional de confiança, que ele vai te prescrever na dose correta, pelo tempo correto, para depois você não ter reganho de peso, se decepcionar ou sofrer mesmo consequências de alguma complicação pelo uso da medicação sem indicação ou na dose incorreta. Então, assim, gente, não brinquem com a saúde de vocês. Existem vários profissionais éticos que estudam muito isso e que vocês podem usar eles como ferramentas para te ajudar a atingir os resultados e permanecer neles, né? Pro resto da vida. Chegar no emagrecimento, até pelos emagrecedores ter chegado e ajuda muito,
não está sendo o maior problema agora, né? O maior problema está sendo depois disso. Então, assim, entrar, às vezes, com um psicólogo, né, para fazer uma análise em conjunto, um educador físico para fazer os treinamentos de forma correta. Por exemplo, às vezes eu tenho alguns alunos meus que fazem e usam os Saxendas, os Ozempic, qualquer um deles. A dose de treino não é igual, entendeu? O tipo de treinamento, se é metabólico, tensional, você não consegue imaginar o tanto de manobra que um educador físico precisa de fazer com a pessoa que ele está usando o emagrecedor. Então, não é chegar e meter o pé sozinho e sair fazendo as coisas. Às vezes, o emagrecedor, ele faz o quê? Faz com que a pessoa não coma. Então, se ele não come, ele está desnutrido. Então, se você dá uma dose alta de treino, você acaba com o cara. Então, assim... E entra naquilo que eu falei, né? De que o indivíduo, ele é muito complexo. Então, a gente tem que entender o processo de ganho de peso daquela pessoa. Porque se for um processo de ganho de peso que passa por questões emocionais, você só suprimir o apetite não vai resolver. Porque a gente vê que a cirurgia bariátrica tem um reganho de peso. Aí. Então, às vezes, a pessoa ela tá ali tomando um Saxenda, ela não tem apetite para comer um prato de almoço com proteína, com fibras, com legumes, mas ela consegue tomar um leite condensado no canudinho. O milkshake é o leite condensado no canudinho. Então, você tem que ver qual que é o gatilho do paciente, da pessoa. Você tem que entender esse gatilho para você dar o suporte. Então, beleza, vamos usar o Ozempic, por exemplo. Vamos usar o Ozempic. Mas junto eu vou te dar um suporte vitamínico, vou te dar suplemento para te ajudar a ter a ingesta adequada de proteína, para não prejudicar a massa muscular. A gente vê aí, né, as fotos do pessoal do Ozempic, tipo assim, a pessoa que perde muita massa muscular. Sim. Isso não é o ideal. Isso acontece numa pessoa que está usando sem um suporte de suplementação, Perfeito. com creatina, com whey junto, com o treino adequado, ajustado. Né? Então, assim, é necessário ter esse suporte e entender, porque às vezes o que aquela pessoa não precisa não é o Saxenda, é talvez mesmo uma terapia ou outras medicações para tratamento de obesidade, para perda de peso, mas que atuam mais na via emocional, né? Do centro ali do prazer em comer. Né? Então, a gente tem que entender bem. E um profissional adequado, ele vai te ajudar, porque a gente tem várias estratégias. Às vezes, a gente muda ali o horário que aplica e vai atuar nessa fome em determinado horário que a pessoa tem por questões emocionais. Sim. Né? A gente tem as ferramentas para isso. Assim. Os ajustes, o maior ganho está nos detalhes, né? As pessoas acham que o maior ganho é o como um todo ali, é o principal. Na verdade, é o ajuste, é o detalhe, as coisas que a gente faz que proporciona essa integrabilidade em todos os aspectos. Mental, emocional, físico, treino, ou seja, toda aquela agenda. Às vezes eu tenho que construir a agenda, falar, cara, ó, se você não colocar um horário para você treinar, como é que você vai cumprir ele, né? Tipo, exatamente. Então, assim, e aquilo que a gente falou do degrau, né? É pequeno o detalhe que faz uma diferença muito grande no todo. Perfeito. Essa questão que você falou do horário de treino faz toda a diferença, porque a pessoa que está com dificuldade, por exemplo, na adesão do treino, em treinar regular, se ela escolhe o melhor horário, o horário que ela tem mais energia e busca treinar sempre no mesmo horário, olha para você ver, um ajuste pequeno. Você vai orientar uma pessoa a observar qual que é o horário que ela tem mais energia, escolher um melhor horário e tentar treinar sempre no mesmo horário. Às vezes, um pequeno ajuste desse faz a pessoa que não estava conseguindo ter a regularidade conseguir treinar com mais adesão ali, né? Legal. Muito bom, Bruna. Nossa hora passou voando. Já passou? Já. Meu Deus. Deixa pro pessoal aí... Tantas coisas, né? Deixa o pessoal aí as considerações finais aí. O que você acha que é importante? Quais são as palavras que de hoje você acha que é importante que o público, né? A gente retomar isso e focar isso pro público. E despeça, né? Eu acho que o principal é você não deixar para amanhã aquele resultado que você quer tanto alcançar.
seja ele físico, seja ele pela sua saúde, seja prevenção mesmo, querer envelhecer saudável, cuidar da sua autoestima. Não existe essa coisa de que é muito difícil, de que não é para você. Você só precisa se encorajar a mudar e começar pelo básico, devagar, a cada dia fazer um pouquinho mais ali para se transformar de dentro para fora na pessoa que você quer se tornar. A gente precisa olhar dessa maneira. Eu quero pesar 10 quilos a menos. Eu preciso de passar por uma transformação para me transformar naquela pessoa que pesa 10 quilos a menos. Então, eu vou transformar cada área aos poucos. Se você quer viver melhor, não desista de você. Você é o seu principal projeto, é a coisa principal da sua vida. Procure profissionais adequados para te ajudar. Não precisa passar por tudo isso sozinho. As ferramentas são muitas, elas estão aí sempre sendo debatidas, mas procura um profissional adequado para saber o que se encaixa para você, para olhar para você como um todo, entender os seus processos, o que você precisa. E é isso. Perfeito. Né? Excelente. Acredite que o básico funciona. Excelente. Foi um prazer enorme ter você por aqui. Espero que a gente possa fazer uma parte 2 aí, integrar esses podcasts. Nossa, só tenho a te agradecer. Fico muito feliz. Eu acho que o conhecimento ele ganha mais sentido se a gente compartilha para impactar positivamente a vida das pessoas. É um grande prazer estar aqui, eu te admiro muito. E estou à disposição. Vai ser uma delícia. Se quiser fazer uma parte 2, se as pessoas quiserem falar aí, gente, algum assunto que a gente não abordou, ou alguma coisa que vocês querem que a gente aprofunde mais, eu tô... Vai ficar à disposição. Animada. Aqui eu vou deixar embaixo um link ali. Na verdade, é a enquetezinha, né, que rola. A gente sempre deixa aqui no podcast. Espero que vocês comentem aí pra gente. Dá um feedback positivo, um joinha pra gente. E espero vocês nas aulas da Lívia Fitbox. Todo dia tem 6 modalidades. A gente tá com uma modalidade aí para entrar nova aí. E eu não vou falar qual é. Vai ficar de surpresa. E um abraço para todos vocês. E até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.